Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aqui para mais uma aula de ciências. Essa aula é uma aula de anatomia e fisiologia humana, direcionada ao estudo do sistema digestório. Uma aula preparada para o 8º ano do ensino fundamental, mas que também pode ajudar você. Vamos lá, então? Venha comigo! O sistema digestório é um sistema que nós chamamos de sistema de nutrição. Junto com ele, nós temos o sistema respiratório, o sistema excretor e o sistema cardiovascular. Todos esses sistemas, que são chamados de sistemas de nutrição, são sistemas que mantêm o organismo vivo. Mesmo que haja morte encefálica, mas esses sistemas mantêm-se funcionando, o corpo continua com a vida vegetativa. Esse é o sistema digestório com todos os seus órgãos. Nós temos um tubo por onde o alimento passa, que é o tubo digestivo, e nós temos as glândulas anexas, o fígado, o pâncreas, as glândulas salivares e também uma vesícula, que é a vesícula biliar. Quais são as funções do sistema digestório? A primeira delas, a ingestão. A ingestão dos alimentos, trazer o alimento para dentro do organismo e processá-lo. Segundo, a função de digestão, que é dividir o alimento em partes cada vez menores, de forma que essas partes se tornem tão pequenas a ponto de serem absorvidas pelo sangue. Absorção. Isso acontece principalmente no intestino, e do intestino vai para o sangue, e do sangue esses nutrientes vão para as células. E a última função do sistema digestório é a eliminação dos resíduos fecais, daquilo que não foi utilizado durante todo o processo de digestão. Vamos falar um pouquinho sobre a ingestão. A ingestão dos alimentos deve ocorrer de acordo com a pirâmide alimentar. Cada pessoa deve procurar um profissional da saúde, um educador físico ou um nutricionista para receber orientações adequadas para a composição de sua pirâmide nutricional. No caso da pirâmide nutricional brasileira, ela é essa aqui, onde a gente já estudou no capítulo a respeito de nutrientes. Uma base feita de sementes, grãos e outros cereais. A segunda porção da pirâmide feita de frutas e vegetais. A terceira porção, que é uma quantidade um pouco menor de alimentos proteicos, carne, laticínios e etc. E a porção menor feita de doces e óleos. Existe ainda muita discussão a respeito das pirâmides alimentares adequadas. Procure um profissional de saúde para melhor orientação. Por que a gente tem que comer? Por que a gente tem que fazer a ingestão desses nutrientes? Olha, são 3 principais motivos. O primeiro deles é justamente para que a gente tenha o nosso combustível para gerar energia. Assim como o carro precisa de gasolina para se movimentar e essa gasolina precisa entrar em contato com oxigênio dentro do motor para gerar combustão e aí acontecer toda a movimentação do carro, o nosso corpo precisa de alimentos como fonte de energia. E, logicamente, de oxigênio para quebrar alguns nutrientes presentes desses alimentos para nos fornecer energia. Lógico que você vai se lembrar da seguinte equação, que a glicose, que vem da onde? Que vem da digestão dos alimentos, principalmente dos carboidratos, soma-se ao oxigênio, que vem de onde? Que vem da inspiração. A glicose é quebrada pelo oxigênio dentro das mitocôndrias, nas células, e dessa quebra resulta-se um resíduo, que é composto de gás carbônico e vapor de água. Esses 2 resíduos, eles são recolhidos pelo sangue, levados até os pulmões e são expirados. Esse processo acontece para que haja geração de energia a partir da quebra da glicose. Lembram-se? Respiração celular é o nome desse fenômeno. Nós usamos essa energia para várias atividades do nosso dia a dia. E se nós não consumirmos toda a energia daquilo que a gente ingere, nós reservamos na forma de gordura. Só que os alimentos,
além de fornecerem energia, eles precisam ser ingeridos porque a partir deles nós retiramos lipídios e proteínas que vão servir para construirmos novas células no nosso corpo, são os nutrientes construtores. E nós também nos alimentamos para conseguir vitaminas e sais minerais, que são os nutrientes reguladores, aqueles que vão manter o nosso corpo com as funções reguladas. As vitaminas e sais minerais participam de uma série de funções, ajudando para que essas funções ocorram adequadamente. Mas o que é a digestão? A digestão é a transformação dos alimentos em substâncias cada vez menores e mais simples, para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Para que a digestão ocorra, são necessárias dois tipos de ação. As ações mecânicas, que envolvem a destruição do corpo do alimento, e as ações químicas, que são realizadas por proteínas especiais do tipo enzimas digestivas. Essas enzimas têm a capacidade de atuar no alimento, dividindo em substâncias cada vez menores. A ação mecânica. A ação mecânica inclui a mastigação, onde os dentes agem em cima do alimento triturando, a deglutição, que é o movimento da garganta e da língua para que esse alimento seja engolido, e o movimento peristáltico, que são os movimentos involuntários do sistema digestório, que faz esses movimentos justamente para empurrar o alimento em seu caminho durante todo o tubo digestivo. Olha, aqui você está vendo o esôfago se contraindo e se soltando, se contraindo e se soltando, para empurrar o bolo alimentar aqui em direção ao estômago. A digestão mecânica, ela é muito importante, porque ela vai triturar o alimento em partes menores para daí dessas partes menores saírem as substâncias através das ações enzimáticas. Veja, por exemplo, esses grãos de amendoim. Se eles forem mastigados 2 vezes, você tem esse resultado. Mastigados 5 vezes, esse resultado. 10 vezes assim, 20 vezes mastigados assim e 30 vezes mastigados assim. Disse que o correto é que a gente mastigue cada bocado de alimento pelo menos 30 vezes, alternando nos lados da boca. A digestão química, como eu já disse, ela é realizada por enzimas digestivas, que são proteínas que vão quebrar o alimento em substâncias menores. Onde que acontece a ação química? Na boca, no estômago e no duodeno. São os principais pontos do sistema digestório onde acontece a ação química de enzimas digestivas que vão quebrar os alimentos. Nós vamos falar dela mais detalhadamente logo mais. Agora, existem nutrientes que são as vitaminas e os sais minerais e a água, que são já moléculas tão pequenas que não precisam passar pela digestão química. À medida que o alimento é processado pela digestão mecânica, esses nutrientes já vão sendo liberados e aí não precisa a ação de enzimas. Agora, carboidratos, proteínas e lipídios, além da ação mecânica, também precisa da digestão química. Agora vamos fazer uma viagem por todos os órgãos do sistema digestório e também conhecer as suas glândulas anexas, tá bom? Então, por onde que o alimento entra? O alimento entra no sistema digestório pela boca. Para que a boca serve? A boca serve para a ingestão dos alimentos, é a entrada desses alimentos no sistema digestório. A mastigação é realizada pelo conjunto de dentes. O adulto pode ter de 28 a 32 dentes, dependendo se o dente do siso vai nascer ou não. Já nós vamos ver com detalhes essa mastigação. A boca serve para lubrificar o alimento através da saliva. A saliva ela umidifica o alimento, facilitando o seu movimento pela boca e também a deglutição. Imagina só o que seria engolir uma colherada de farofa se não houvesse saliva para umedecer isso daí. A boca também serve para captação dos sabores, é a língua que capta os sabores fundamentais essenciais para depois o cérebro interpretar esses sabores.
É onde também ocorre a primeira etapa da digestão química, porque na saliva existe enzima digestiva que vai transformar o amido em partes menores. Lembram-se que o amido é aquele carboidrato que não é doce, presente em batata, mandioca, farináceos. Lembram-se disso? Arroz, feijão. Então, é isso aí. E a deglutição, que é logicamente o movimento de engolir. Olha, muita gente pergunta para mim o que é a famosa campainha. O nome chique não é campainha, o nome certo é úvula. A úvula, ela serve, na verdade, para que o alimento mastigado, na hora de ser deglutido, ele não suba para as narinas. Existe uma comunicação entre nariz e garganta. Existe uma abertura entre o nariz e a garganta. Então, o que acontece? Na hora que você deglute, esse alimento mastigado e ensalivado pode subir para as narinas e sair pelo nariz. Então, para que isso não aconteça, na hora que você vai deglutir, na hora que você vai engolir, a úvula dobra para trás e tampa essa abertura entre nariz e garganta. E aí o alimento corre para a faringe e para o esôfago sem ir para o nariz. É por isso que às vezes, quando ocorre vômito, o vômito sai pelo nariz também. Por quê? Porque é um movimento contrário. Em vez de estar descendo, acontece de resíduos alimentares subirem. Aí a úvula não faz o movimento de fechar. Porque ela só faz quando você deglute, não quando você devolve. E aí acaba subindo resíduos alimentares do vômito e a gente acaba liberando o vômito pelas narinas. Vamos falar sobre os dentes. Então, como eu disse, um adulto tem de 28 a 32 dentes. Professora, por que tem essa variação? Tem essa variação porque não são todas as pessoas que o último molar, chamado de dente do siso, nasce. Já está sendo cada vez mais comum o número de pessoas que não têm o dente do siso. Isso é uma mutação que surgiu ao acaso na espécie humana e que está se espalhando à medida que as pessoas vão tendo descendentes. Os dentes da frente, que são na forma de machadinho, são os incisivos. Eles servem para cortar o alimento. Do lado dos incisivos tem um dente bastante pontiagudo, que são os caninos, que servem para perfurar o alimento. Do lado dos caninos, nós temos duplas de dentes pré-molares, isso em todos os lados da boca, tá bom? Do lado direito, lado esquerdo, embaixo e em cima. E esses pré-molares, eles servem para rasgar o alimento. E, por último, o trio de dentes molares, isso se a pessoa tiver o siso, que servem para macetar, amassar o alimento. Então, olha, aqui está uma tabela que resume as funções desses dentes e a quantidade que a gente costuma ter, se é um adulto com 32 dentes. Vocês, nessa fase que vocês estão agora, a partir dos 12 até os 13, 14 anos, está nascendo esse segundo molar aqui, ó. Ele incomoda um pouco quando ele está nascendo, porque deixa bastante inchada a gengiva, vai cortando a gengiva e aí vão sobrando pedacinhos dela, às vezes dá uma certa inflamada. Então, nessa idade que vocês estão agora, esse dente aqui está saindo, que vai formar do 25º até o 28º dente. E depois, com 18, 19, 20 anos, se você for ter, vai aparecer aí o dente do siso. Olha, é muito importante nós cuidarmos do dente. Embora eles sejam altamente calcificados, sejam estruturas bastante resistentes, eles estão suscetíveis a alguns problemas. A cárie, a placa... Olha que horror isso aqui. E a ação dessas bactérias aqui na língua que formam o saburro, essas bactérias, elas se alimentam de restos de alimentos deixados na nossa boca, no nosso dente. E aí, como resposta a essa alimentação que ela faz desses restos, ela vai liberando substâncias acidificantes. E essas substâncias, elas vão causando corrosão do material dentário e por isso que vai ficando tudo preto, tudo realmente estragado pela cárie. A nossa água em Botucatu contém flúor, assim como em muitas cidades. Mas isso diminui bastante a chance de termos cárie. Mas se não escovarmos, se não fizermos a limpeza, se não retirarmos essas placas bacterianas que estão crescendo aqui,
há a tendência da gente vir a ter os dentes bastante afetados pela ação dessas bactérias. A língua. Então, a língua ela é responsável pelo sentido da gustação ou paladar. Tanto faz você usar esses dois termos. A língua percebe os sabores básicos dos alimentos. O amargo no fundo da língua, o ácido ou azedo nas laterais, os salgados nas laterais, mas aqui na frente, e o doce. Existe muita discussão dentro da ciência com relação a essa questão. Primeiro, será que realmente as estruturas que percebem esses diferentes sabores, elas se concentram nesses diferentes lugares? Ou essas estruturas estão todas espalhadas ao longo de toda a língua? Além disso, ainda existe o quinto sabor, que é o sabor umami, sabor de cogumelo ou champignon, por exemplo, é o sabor umami, que a gente perceberia nessa porção aqui da língua. Tá? Então, os cientistas ainda estão discutindo e novas descobertas estão sendo feitas a respeito dessa captação dos sabores. Toda essa captação realizada pela língua vai para o cérebro nos ajudar a perceber esses sabores como amargos, azedos, salgados e doces. E também tem uma ajuda importante das narinas. Glândulas salivares. As glândulas salivares, elas produzem, então, a saliva. Nós temos glândulas salivares logo aqui, né, ó, embaixo aqui, colocada embaixo entre o osso maxilar e os dentes. Nós temos as parótidas, que são glândulas salivares localizadas aqui, e as submandibulares, que são as localizadas aqui, embaixo da mandíbula, tá bom? Essas glândulas liberam a saliva por pequeninos furos que existem nas laterais dos dentes. E nós também temos furos na parte de baixo da língua. Tem gente até que consegue controlar essas aberturas e espirrar saliva por debaixo da língua. Então, faringe. A partir do momento que você mastigou, você ensalivou, você deglutiu, o alimento passa a se chamar bolo alimentar. Para que ele seja engolido, ele precisa passar pela faringe. A faringe é essa porção da garganta aqui, ó. Olha, lembra que aqui estão as narinas, olha, e elas são comunicadas. Aqui é a úvula, ela que fecha aqui na hora que o alimento vai descer pela faringe. E da faringe vem aqui para o esôfago o alimento. Então, percebam que a faringe, ela é a ligação entre a boca e o esôfago, mas também é a ligação entre narinas e laringe. Então, pela faringe passa o bolo alimentar, que é o alimento mastigado, ensalivado e deglutido, mas também passa o ar. Só que tem que seguir caminhos diferentes. Quando você engole o alimento, tem que vir para o esôfago, e quando você inspira, tem que vir o ar aqui para frente. Então, vamos relembrar. Função: a faringe liga a boca ao esôfago. Ela tem um controle de uma válvulazinha chamada epiglote, que evita que o alimento passe pelas vias respiratórias. Olha, então aqui tem a úvula, para impedir que o alimento suba para as narinas. E aqui, ó, você tem a epiglote. Quando você vai engolir o alimento, a epiglote abaixa e tampa aqui, ó, a glote, que é a entrada do sistema respiratório, para que o bolo alimentar não caia no sistema respiratório. Professora, o que acontece se o bolo alimentar cair uma porção dele aqui no sistema respiratório? Acontece o engasgo. Quando você engasga, existem movimentos, o contrário dos movimentos peristálticos, é de dentro para fora. E existe a tosse, onde você causa um movimento ventilatório de dentro para fora, tentando expulsar aquilo que está tomando o caminho errado, que se chegar nos pulmões pode te causar uma série de problemas, inclusive levando à morte. Então, toda vez que você deglute, a epiglote tem que se fechar direitinho para que o alimento não caia aqui. Como que a gente acaba engasgando? Quando você está
tagarelando muito enquanto você está comendo, ou você se distrai e acaba tentando pegar ar para começar a falar e engolir o alimento ao mesmo tempo. Como você pega ar e tenta engolir ao mesmo tempo o bolo alimentar, a epiglote não sabe se ela levanta para você inspirar ou se abaixa para você engolir o bolo alimentar. E aí o que acontece? Acaba entrando alimento aqui no sistema respiratório e aí acontece o engasgo. É muito perigoso quando uma pessoa realmente fica com um grande pedaço de alimento entalado aqui no sistema respiratório. Existem manobras próprias para você realizar para fazer com que a pessoa mande embora essa obstrução aí do sistema respiratório. Esôfago. Então vamos supor que deu tudo certo, não engasgou, o alimento deglutido, o bolo alimentar deglutido foi em direção ao esôfago. O esôfago é um tubo que liga a faringe até o estômago e leva o bolo alimentar até o estômago. O esôfago, ele tem movimentos peristálticos, que são esses movimentos que acontecem no sistema digestório, esses movimentos involuntários, que ajudam com que os alimentos façam seu percurso por todo o tubo digestivo. No caso aqui do esôfago, mesmo que você esteja de ponta cabeça e você tenta engolir uma porção de bolo alimentar, vai dar certo. Essa porção de bolo alimentar vai em direção ao estômago, mesmo que você esteja de ponta cabeça. Por quê? Porque os movimentos peristálticos são sempre da direção da faringe para o estômago. Bom, véi, foca nos estudos agora, assista esse vídeo quantas vezes você precisar para entender as explicações e não perca a parte 2. Beijo, até mais. Tchau, tchau.